Fala, doutores, Daniel, professor de Física da Mentoria aqui. E vamos falar um pouco sobre o que vai ser o Enem 2026 para Física com base no Enem 2025, beleza? Em Física, nesse ano de 2026, você tem que estudar matérias de maneira mais interdisciplinar com Química e com Biologia, lembrando sempre das conexões que essas matérias fazem com a Física e não esquecendo dos pontos que a própria Física consegue misturar em comum. E sabe qual é o ponto mais importante para você dominar esse ano em Física? Talvez seja uma virada de chave para você estudar muito bem o conteúdo de energia, inclusive estudar lá no começo do ano. E aqui nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você uma ordem pedagógica e de coerência para você se preparar muito bem para o Enem 2026, beleza? Vamos lá, vou mostrar aqui o que eu trouxe para vocês na plataforma da mentoria, que são justamente os 20 módulos que nós disponibilizamos para os nossos alunos. Mas, Daniel, eu tenho que assistir esses módulos nessa ordem? Se você quiser, sim. Mas o que eu vou trazer aqui é uma sequência mais coerente com base na recorrência e, claro, respeitando uma ordem pedagógica de aprendizado, beleza? Então, eu vou selecionar alguns módulos específicos para que vocês entendam como é que eu vou fazer. Olha só, a gente precisa começar o ano, cara, para fazer o Enem 2026 bem feito, ter esses 3 conteúdos aqui, ó, na ponta da língua. Daniel, que conteúdos são esses que vão ser tão importantes aí para o Enem 2026? Primeiro, começar o ano fazendo uma boa base de matemática para você estudar física. E quando eu falo numa boa base de matemática, eu estou falando em conteúdos específicos de matemática, porque chega muita gente agora no começo do ano falando que só vai estudar física no segundo semestre, porque tem que fazer uma base melhor em matemática, não sei. Cara, não é assim. Você não precisa estudar toda a matemática para se dar bem em física. Você precisa estudar conteúdos específicos de matemática para que, de fato, você consiga entender a física. Porque a física, assim como qualquer outra ciência da natureza, ela vai usar como idioma a matemática. É como se eu estivesse saindo do Brasil e viajando para os Estados Unidos. E para eu me comunicar bem com um americano, eu precisaria falar o inglês. Então eu estaria falando no idioma dele. Então, para que a gente consiga, de fato, entender as consequências, as justificativas físicas, eu preciso provar tudo aquilo numa linguagem matemática. Então, a matemática é a linguagem da física. E esse módulo de nivelamento vai fazer muito sentido para você no começo do ano. Eu vou mostrar aqui rapidinho a plataforma. Aqui na plataforma da mentoria, o nosso módulo de nivelamento, cara, dá o ouro aqui para você, porque você precisa focar, antes de tudo, nisso daqui, ó. Unidades de medida, anota, tá? Notações, geometria e trigonometria. Mas também não é tudo de geometria, não é tudo de trigonometria que você precisa ver. Por exemplo, na parte de unidades de medida, é super importante que você domine o Sistema Internacional de Unidades, os múltiplos e os submúltiplos, aprenda a fazer uma conversão de unidades de maneira um pouco mais inteligente e rápida, fazendo conversões básicas, fazendo conversões de áreas, de volumes. Cara, vai chegar um momento lá na aula de hidrostática que, se você souber rápido fazer transformações de densidade, cara, você vai resolver a questão muito mais rápida. Não permita que esse ano, mais uma vez, a matemática seja uma lombada, um obstáculo, um atrito no teu desenvolvimento da física, beleza? Então comece o ano já fazendo isso, ó. Aula de conversão de velocidade, aula de conversão de temperatura, análise dimensional, razão de proporção, que razão e proporção é o conteúdo que mais cai em física de maneira indireta. Você precisa, para dominar ali as proporções de uma fórmula, por exemplo, dominar razão e proporção. Conseguir de fato entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, uma grandeza inversamente proporcional. Isso aqui é o básico, certo? Antes de começar a física, é bom dominar isso daqui. Ah, Daniel, mas o meu curso de física que eu estou matriculada não tem uma base de matemática. Inclusive, a escola que eu estudo não tem uma aula de matemática para física. Faz o seguinte, aqui na descrição do vídeo, você consegue ter 15 dias gratuitos aqui na plataforma da mentoria e você vai conseguir fazer todas as aulas de nivelamento de matemática de forma gratuita, tá? Isso aqui foi um presente que eu fiz para você, eu estou te dando de graça para que você, de fato, consiga acessar isso daqui, beleza? Segundo ponto, ó, dentro de notações, é super importante que você consiga dominar o quê? Olha só, aqui a gente tem a parte de notação científica. Cara, imagina você fazer a conta toda certa e quando chegar na resposta você não conseguir encontrar o resultado correto porque você não soube passar a vírgula para um lado direito ou para o lado esquerdo. Ou seja, você não soube escrever um número. Tem que ser resolvido rápido. Porque se você sabe a metodologia de resolução daquele problema, se você sabe um mecanismo como a gente chega na resposta e você se confunde
em como escrever a resposta, isso deve ser corrigido agora, certo? Notação científica, ordem de grandeza, aprender a dominar a equação do primeiro grau, aprender a dominar a equação do segundo grau e a função do primeiro e do segundo grau. Por quê? Porque dentro da física, lá na cinemática, por exemplo, você vai estudar MRU, MRUV, lançamento oblíquo, então a interpretação de uma parábola, o estudo de uma reta, o estudo analítico de uma equação vai fazer toda a diferença, certo? Leitura gráfica, cara, eu costumo até falar que dentro da matemática você precisa entender as equações e entender a leitura gráfica, inclusive de forma explícita e implícita, para conseguir interpretar aquela linguagem matemática. Então a matemática ela fala com a gente por meio de dois eixos, por meio de dois canais, gráficos e equações, beleza? Geometria não é tudo de geometria, você precisa dominar ângulos, comprimentos, áreas, volumes. E o bacana aqui da plataforma é que a gente faz questões aqui, ó, sempre quando a gente termina um conceito. E são questões todas voltadas para a física, beleza? Daniel, por que eu preciso danado saber de ângulos? Quando você está decompondo um vetor, será que você sabe de fato todas as teorias de um ângulo alterno interno, ângulos complementares, ângulos que são, sei lá, suplementares? Precisa dominar isso. É um tópico simples que dificilmente o professor vai parar a aula para explicar isso para você. Então é interessante que você já comece o ano sabendo, tá? E mesmo se você não for da mentoria, tem como você assistir todas essas aulas aqui de maneira gratuita. Mesma coisa com trigonometria. Dominar os triângulos retângulos, os triângulos pitagóricos, saber fazer semelhança de triângulo para dominar a óptica geométrica, lei dos senos e cossenos para dominar vetores muito bem, relações trigonométricas, e depois a gente tem uma lista de exercícios com todas as questões resolvidas. Cara, isso aqui é o ouro, certo? Eu não vou aceitar, sério mesmo, você passar um outro ano sem conseguir entender de fato a física ou desistindo no meio do ano porque é travado por causa da matemática. Cara, você não precisa de tudo de matemática, só alguns conteúdos que são elementares. E aqui na plataforma a gente vai explicar isso. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui como módulo essencial para você começar o ano de 2026, focando ali no Enem 2026, esse módulo de nivelamento. Então, para a gente começar a falar de física, é importante saber se comunicar com o professor. E a gente vai se comunicar com base na matemática. Eu confio que você vai aprender. Inclusive, quando sair desse módulo e terminar, fala comigo para me dizer como é que foi essa experiência e de fato você conseguiu entender a matemática e os pontos que eles se conectam com a física. Beleza? Vamos lá. Saindo aqui dos módulos de nivelamentos matemáticos, eu recomendo muito para os meus alunos que eles façam uma aula de bases da mecânica. E a gente nem vai aprofundar em mecânica agora. Isso aqui são as primeiras semanas, tá? E, Daniel, bases da mecânica seria o quê? Interpretação de vetores, saber operar vetores. Porque não tem como você dominar a física se você vai deixar de lado metade dela. Porque quando a gente estuda força, aceleração, velocidade, campo, a gente vai estudar grandezas vetoriais, certo? Então, se a gente não sabe manipular esse número que é de outra dimensão, a gente não vai entender metade da física. Até você fala, caramba, eu não consigo entender física porque parece que é uma coisa de outro mundo. Metade dela, de fato, é. Ela não se comunica com uma forma com você, como você aprendeu da escola, tipo uns números. Ah, Daniel, 2 mais 2 é 4. No mundo vetorial, não necessariamente. Então é interessante que você saiba disso aqui. E olha que eu estou até meio que amedrontando você, que é uma coisa de outra dimensão, para você sentir a necessidade, certo? De que você nunca estudou isso direito e sabendo disso agora esse ano, você de fato vai conseguir aprender a entender física. Vai entender de fato e depois aprender a física. Quando eu falo sobre de fato entender, é porque muitas das vezes os professores não dão para você 5 horas de aulas de base. Daniel, 5 horas é suficiente? Cara, mais que suficiente. 5 horas de vetores. Olha só a quantidade de coisa que a gente fala aqui. E confie em mim, eu não sou um professor que é redundante, eu não sou um professor que vai passar coisas só para dizer que eu sou intelectual. Estou pouco me lixando com o meu ego, certo? Eu quero que você aprenda. Então, tudo que está aqui de maneira tão fragmentada é para você, de fato, entender coisas mais complexas daqui a pouco. Inclusive vetores, cara, se permita aprender vetores, porque você vai aprender a calcular em outra dimensão, de fato. Por que, Daniel, aprender a calcular em outra dimensão? Vamos lá. Inclusive, vou provar para você agora que você já teve esses momentos de aprender a calcular com outra dimensão. Por exemplo, quando você cresceu, né, a escolinha te ensinou a calcular, operar números naturais. 2 mais 2, 2 vezes 2,
4 dividido por 2. Não foi? A gente não aprendeu a calcular em números naturais? Só que quando você foi meio que avançando na escola, a professora ensinou você a contar de outra forma. Como? Com matrizes. Matrizes é um outro universo, entendeu? É como se existisse o planeta números naturais e o planeta matrizes. Assim como existe o planeta números complexos, assim como existe o planeta vetores. Então, esse universo que conecta a matemática e a física, você precisa fazer esse intercâmbio e, de fato, aprender a falar. Certo? Você só vai conseguir avançar na física se você se permitir. E aqui, cara, sendo bem sério, não é de novo querendo fazer propaganda, não. Cara, isso aqui era de fato o que eu queria ter tido quando eu era aluno. Então, tudo organizado para vocês, todas as propriedades vetoriais, todas as operações que você precisa fazer, todas as questões resolvidas, certo? Depois, conceitos fundamentais que de fato você vai precisar para o Enem. Nada que está aqui é desnecessário. Tudo é essencial, porque eu não quero que você perca tempo assistindo aula inútil. Você precisa assistir a aula que você precisa aplicá-la em uma questão que de fato vai aparecer na prova, já caiu ou tem muita chance de aparecer, certo? Então eu vou aumentar o teu repertório dentro disso aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre história da física, mas não papinho bobo para bebê dormir, tá? Isso aqui é papo de homem, tá? Papo de gente adulta madura. E quando eu falo homem, não do sexo masculino, estou falando do homo sapiens, tá? Pessoa evoluída. Beleza? Olha só, conceitos de equilíbrio e repouso, já vi muita gente travando nisso. Aula de alfabetização científica, meu Deus, por que ninguém me deu essa aula no passado? A aula de alfabetização científica é você pegar conteúdos lá do ensino fundamental e colocar na prática. Como isso pode aparecer no Enem? Isso aqui aparece mesmo, é bases da mecânica, tá? E eixos cartesianos de referência, que é uma ferramenta para você aprender a decompor vetor. Cara, sendo bem sincero, isso aqui é absurdo, é absurdo. Eu não vejo plataformas aí a nível Brasil trazendo isso. E, de novo, eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu só estou mostrando que isso aqui fez diferença na vida de muita gente. Muita gente conseguiu aprender a física porque passou por esses nivelamentos. Isso aqui é a base. E, Daniel, nessa tua base que você trouxe, você não trouxe só 2 conteúdos na primeira prateleira. Você trouxe o que também? Energia, certo? O Enem 2026 vai exigir que você domine energia. Sabe por quê? Vamos lá, vamos pegar os Enem de 2025. Enem 2025, primeira aplicação. A gente encontrou ali cerca de 14 questões de física. 13, 14. Enem segunda aplicação trouxeram 9, 10 questões de física. Enem terceira aplicação trouxeram de novo 9, 10 questões de física. E por que eu estou trazendo aqui um número meio que não exato? 13, 14, 9, 10. Porque é muito difícil você bater o martelo e dizer se aquela questão que apareceu no Enem sobre a usina, ela é uma questão de fato de física, de química ou de biologia, certo? Porque são questões muito interdisciplinares. E saber energia esse ano vai fazer muita diferença. Porque energia é o ponto em que a física consegue mais se conectar, tem mais flechas que vai ligar justamente ali as outras matérias da ciência da natureza. Então a gente pode estudar energia em física com aplicações de química, com aplicações de biologia. Então é excelente para que você comece o ano com essa base, inclusive para aplicá-las em outros conteúdos mais importantes aqui em outros módulos da física. Porque assim, se eu tenho menos questões de física numa prova, perceba que você terá muitas questões de física ali que vão cobrar mais de um assunto por item. O que é que significa isso? A gente encontrar uma questão de energia, mas que cobra calorimetria e eletrodinâmica também. Então imagine esse tipo de questão, que já apareceu no Enem várias vezes, é um modelo de questão inclusive do Enem. Essa questão vai ficar muito mais presente agora. Questões que trazem mais de um tema, mais de um assunto dentro de física, porque o número de questões de física vai reduzir. Então a gente vai encontrar esse ano provavelmente cerca de 10 questões. Eu acredito que vai girar ali em torno de 12, 13 questões de novo. Mas essa queda do número de questões de física, pelas interdisciplinaridades se tornarem cada vez mais frequentes, vai exigir de você aprender a dominar esses modelos de questões que vão usar muitas ferramentas de física em um mesmo problema. Beleza? Então, energia, cara, é um conteúdo esse ano extremamente estratégico para você ligar-se a outras áreas da natureza e também conseguir ter base para aprender várias coisas daqui, ó, como por exemplo, ondulatória, como por exemplo, termologia, como por exemplo, eletrodinâmica. Isso aqui vai comunicar-se com outras prateleiras de importância aqui do Enem.
beleza? Então a gente tem aqui a base do que você precisa começar o ano. Isso aqui é um mês de estudo, certo? 3 semanas, um mês de estudo, você precisa terminar bases da mecânica, nivelamentos matemáticos e energia, trabalho e potência. Cara, não vacila. Porque é super interessante que você dê até uma corrida um pouco maior agora, para que você tenha mais tempo para estudar os conteúdos que vão vir lá para o final. Beleza? Então corre agora, já que você está com um pouco mais de energia. Show? Vamos lá. Vamos passar agora para conteúdos de segunda prateleira. E quando eu falo conteúdos de segunda prateleira, não são conteúdos menos importantes, tá? Pelo contrário, são mais importantes, inclusive, do que os primeiros em relação à nota do Enem. Porque vamos lá. Você não vai ter uma questão de matemática dentro de física, vai ser difícil. Você talvez não tenha uma questão de alfabetização científica dentro de física. E energia pode aparecer uma questão sim de energia propriamente dita. Mas questões de ondulatória, questões de óptica, questões de termologia são questões que de fato vão compor ali cerca de 70% das questões de física do Enem. Então essa segunda prateleira é a prateleira mais importante dessa lista, certo? Porque o volume de questões vai estar aqui, ó. Beleza? Então é 70% do teu estudo. Mas, Gerão, por que você colocou isso aqui antes? Porque isso aqui, esse meu cronograma, respeita também a tua coerência pedagógica. Então, eu não vou colocar aqui só, começa com a eletrodinâmica, porque cai muito. Não é assim. Não é assim. Porque para você estudar eletrodinâmica, você tem que estudar eletrostática, conteúdos como campo elétrico, como potencial elétrico. E para estudar campo elétrico, potencial elétrico, você tem que estudar o quê? Conteúdos como vetores, para entender como é que seria a força, para entender como é que seria o campo, a análise de operações vetoriais. Então lembra, não é só ir estudando por recorrência, vai dar errado. É estudar por recorrência de novo, é para estudar por recorrência e por coerência pedagógica. Agora sim, quase que não sai. Então vamos lá. Primeiro tópico, primeiro tema, é a parte que a gente vai conseguir ter base, nivelamento. Segundo tema, é onde a gente vai encontrar, de fato, o nosso volume. A gente vai ganhar volume de questões. Então, ondulatória, todo ano, 2 questões pelo menos na prova, certo? Óptica, aparece uma questão geralmente. Mas por que está aqui nesse caráter de assuntos muito importantes? Porque óptica é um conteúdo que se conecta muito com a ondulatória, muito mesmo. Inclusive, quando a gente estuda ondulatória, a gente fala sobre as ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz. E estudar a luz é estudar a óptica, certo? Então, apesar de óptica cair bem menos do que termologia, eu recomendo que você estude óptica logo depois de ondulatória, porque vai estar muito fresco na tua cabeça o conteúdo de luz, certo? Então, estudar óptica na sequência tem a ver com coerência pedagógica e não por recorrência, beleza? E a gente passa agora para a parte de termologia, que é o top 2 de física do Enem hoje. A gente vai estudar os métodos de propagação de calor, a gente vai estudar calorimetria, que é a forma matemática de mensurar essa transferência. De novo, ó, se eu estudo energia aqui, é super essencial que eu faça a base de energia antes. Concorda comigo? E a interpretação das máquinas térmicas, dos ciclos termodinâmicos, na interpretação das leis da termodinâmica, cara, isso aqui vem crescendo com muita frequência na prova do Enem, o estudo de termodinâmica. Então, assim, a gente coloca na nossa segunda prateleira os assuntos que vão dar volume de prova. E o argumento mais importante, esses conteúdos vão aparecer em todos os simulados daqui para frente. Todos. Você vai encontrar ondulatória em todos os simulados. Você vai encontrar termologia e óptica em praticamente todo simulado. Óptica nem tanto, mas termologia em todo simulado, certo? E eu quero que você se exponha desde os primeiros simulados do ano, a fazer as questões tendo visto a teoria já. Então, se a gente vai encontrar ondulatória pra caramba, cara, que você tenha visto a teoria, para que você já consiga acertar aquelas questões e aumentar o número de acertos desde o começo do ano, certo? Ah, Daniel, eu só consegui ano passado aumentar o meu número de acertos depois de junho, que eu tinha estudado não sei quantos módulos. Você tem que fazer simulado logo no começo do ano, claro, para ganhar condicionamento, para ganhar uma certa expertise e conseguir entender onde é que cai cada coisa e como cai. Mas, cara, se a gente estuda ondulatória e termologia logo no começo, a gente sempre vai acertar esse tópico. Então, a gente vai aumentar muito mais rápido nesse primeiro semestre o nosso número de acertos, certo? Então, vai ganhar aqui, ó, o aluno que conseguir bater esses conteúdos logo ali depois desses nivelamentos e conseguir fazer muita questão. Você vai ter muito tempo para encontrar repertórios. E outra coisa, esses conteúdos aqui são geralmente mais simples.
Se eu tivesse colocado para você estudar cinemática dinâmica logo no começo do ano, cara, você iria se desmotivar. Porque é só matemática. Inclusive cinemática nem física é matemática pura. E é por isso que você desiste de estudar física. Porque você começa estudando com conteúdo que vai te desmotivar, que vai fazer você errar muita coisa. Porque geralmente eu tenho dificuldade em função quadrática, eu tenho dificuldade em interpretação gráfica, eu tenho dificuldade em trigonometria, eu tenho dificuldade em interpretação de vetores, em fazer a análise gráfica, fazer a análise dos ângulos. Cara, se você tiver dificuldade nisso, esses conteúdos aqui da mecânica vão ser teus inimigos. E imagina aí você começar o ano tendo tanto problema como esse. Não faz sentido a gente começar por um conteúdo que é desmotivador, certo? Então, para você ganhar essa motivação, começa por aqui, que é um pouco mais simples. Não estou dizendo que é de graça, não estou dizendo que é super fácil, mas é bem mais acessível do que dinâmica e cinemática, beleza? Terminado isso, terminado todo esse conteúdo aqui, a gente passa agora para a parte de eletricidade. E eu estou colocando eletricidade agora, principalmente eletrodinâmica, certo? Que cai em toda a prova, cai em toda a prova. E eu vou usar eletrodinâmica aqui com o mesmo argumento que eu coloquei essas outras aqui nessa segunda prateleira. Qual seria, Daniel? Você fazer esses conteúdos vão exigir de você tempo de maturação, certo? Mas você já vai ter matado ali cerca de 80% das questões do Enem. Aqui tem 70%. E aqui tem mais 10%, ou seja, 80%. E por que a gente não colocou a eletrodinâmica aqui dentro? Porque a eletrodinâmica não é tão fácil de se fazer, não é tão teórica quanto esses conteúdos de cima. E segundo ponto, para estudar eletrodinâmica, você tem que estudar eletrostática. E você vai aprofundar a eletrodinâmica com eletromagnetismo. Então eu falo que para você conseguir chegar no núcleo da eletricidade, que seria a eletrodinâmica, o que é de fato mais importante para o Enem, você tem que ter uma prévia, uma base e um aprofundamento. Entendeu? E lembrando, para estudar eletrostática, você tinha que ter feito aqui, vetores. Certo? Então essa sequência aqui é muito coerente pedagogicamente e em caráter de recorrência, certo? Beleza? Então estuda eletrodinâmica e quando você terminar isso aqui, cara, 80% da tua prova já vai estar feita. E é super, super, super importante que você consiga terminar isso daqui antes do primeiro semestre. Antes do primeiro semestre. Por quê, Daniel? Porque você vai necessitar de um tempo maior de maturação desses conteúdos. Eletrodinâmica vai exigir de você ao longo do ano muita questão. Toda prova tem 3 questões de eletrodinâmica. Então você vai ser exposto, você vai precisar de fato fazer muita questão de eletrodinâmica. Até chegar ao final do ano e você sentir confiança, certo? Eu nem vou dizer que você vai se tornar especialista, vou dizer que você vai se tornar confiante. Porque para se tornar especialista, você vai ter que ter um mentor do seu lado, você vai ter que ter um excelente professor que ele vai colocar momentos específicos do ano, questões de eletrodinâmica com um volume maior. Por exemplo, aqui na mentoria a gente cria os simulados evolutivos, né? E tem simulados específicos que tem um volume muito grande de eletrodinâmica, de ondulatória, de termologia. É super importante que você tenha esses momentos do ano para fazer essa trilha de conteúdos que são muito cobrados na prova e que precisam de um tempo de maturação para você conseguir fazê-los e concluí-lo. Concluí-lo e interpretá-lo muito bem. Daniel, como é que eu me torno especialista em eletrodinâmica ou nesses primeiros conteúdos que caem muito na prova? Tempo de quê? De exposição? Tempo de maturação. Certo? Tempo de maturação. O que é tempo de maturação? Muito tempo exposto a isso. Então, se você consegue terminar esses conteúdos no começo do ano já, você vai passar o ano todo fazendo simulado, em momentos específicos em momentos cruciais, fazendo um volume um pouco maior de questões de simulado, questões de listas de exercício desses temas. Então você vai se expor durante mais tempo por um conteúdo que você já estudou. Agora imagina o aluno que está agora na escola e só vai estudar eletrodinâmica, ondulatória e termologia em outubro. Ele vai ver isso aí muito rápido, vai ter um mês, não vai fazer nem 50 questões somando esses 3 conteúdos e não teve um tempo de maturação como você, que vai ter uns 4 ou 5 meses de maturação. Ele não, vai ter um mês, 3 semanas de maturação. Imagina você ter uma expertise de ter 5, 6 meses de experiência em um tipo de conteúdo, em um modelo específico de questão e uma pessoa que tem um mês. Entendeu? Então, se exponha muito mais a isso e tenha o conteúdo teórico afiado desde o começo do ano, para que você não fique nos simulados esperando chegar à aula para estudar isso, certo? Olha só, depois que a gente finaliza essas 3 primeiras prateleiras, a gente entra agora no conteúdo que de fato tem que ter suor, tem que ter sangue,
tem que ter músculo mesmo, cara, porque isso aqui é o que vai diferenciar você que quer medicina dos outros concorrentes. O que, Daniel? Mecânica. Mecânica, eu diria que é o conteúdo mais estratégico para quem quer medicina. Sério? Sério. Porque isso aqui, ó, essas 3 primeiras prateleiras, cara, um aluno comum, ele consegue entender bem fenômenos ondulatórios. Ele consegue fazer questão hora ou outra de calorimetria. Ele consegue entender, sim, circuito elétrico, lembrar da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm. Ele consegue entender campo elétrico, as fórmulas de força magnética, consegue entender os processos de eletrização. Mas, será que esse cara sabe fazer uma decomposição vetorial certa, aplicar a segunda lei de Newton num sistema de plano inclinado com atrito? Será que ele sabe como é que vai resolver ali um coeficiente de restituição, uma questão de alavancas que vai estar inclinada, uma questão sobre lei de Steven, gravitação universal, o estudo ali das leis de Kepler? Isso aqui, ó, é o que você vai se diferenciar. Lembra, 2026 vai trazer bem menos questões de física no Enem. E você vai precisar de se diferenciar em conteúdos que são difíceis, certo? Onde é que tem conteúdo difícil aqui, ó? Eletromagnetismo é difícil, certo? Que é o aprofundamento de elerodinâmica. Você precisa saber muito elerodinâmica para entender justamente eletromagnetismo. Tem muitos conteúdos aqui dentro de termologia, principalmente calorimetria. Conteúdos de termodinâmica, principalmente a parte de ciclos termodinâmicos, que são difíceis também. A parte de intensidade sonora, a parte de interferência. Tem alguns conteúdos de MHS que são difíceis no Enem, sim. Mas isso aqui, cara, é a parte mais difícil disparada. Mecânica é a parte mais difícil disparada da física, certo? Porque tem uma concentração muito maior de conteúdos difíceis. Ah, Daniel, mas tem conteúdos fáceis aqui também, MRU, que é da Livre. Tem. Mas a concentração de conteúdos difíceis aqui é muito maior do que a concentração de conteúdos difíceis aqui, entendeu? Conseguiu pegar? Então isso aqui vai te dar um retorno muito rápido, certo? Em relação a resultado de simulado. Você precisa estudar isso aqui antecipadamente para sempre conseguir maturar isso nas questões que vão aparecer nos simulados e, cara, dominar isso aqui no segundo semestre. Isso aqui é 3 meses de estudo praticamente. Quando você vai passar 4 aqui em cima, esses aqui de baixo vão passar 3 praticamente. Isso daqui, ó, é o mais importante para você se diferenciar, cinemática e dinâmica. Você vai se diferenciar de fato sabendo muito a cinemática e dinâmica. Isso aqui, ó, até aluno bom erra. E se você conseguir, de fato, fazer mais questões, aí que você se diferencia mesmo. Quem faz 42 questões de natureza é porque conseguiu dominar isso aqui, ó. Impulso, gravitação, estática, hidrostática. É um aluno que já está dominando 99% das questões de modelos de cinemática e dinâmica. Claro que tem uma questão ou outra ali um pouco mais complexa, mas ele tem a noção teórica. Isso aqui nem se fala, ele já dominou. Ele já fez muita questão de eletrodinâmica, entende os modelos de eletromagnetismo e eletrostática. Sacou? E, cara, fazer a prova do Enem agora, no começo do ano, vai ser um baita termômetro, uma baita bússola para você entender onde aprofundar nos próximos meses. Porque assim, a gente teve no Enem 2025 3 provas. E essas 3 provas aqui, elas vão servir, cara, como um direcionador. E eu não deixaria essas provas do Enem 2025 para ser feitas só no final do ano, não. Eu faria agora. Porque como o Enem mudou, está uma prova mais tradicional, uma prova bem interdisciplinar, eu focaria muito nessa prova. Daniel, mas eu estou sem condicionamento de prova. Fazia como lista de exercício. Pega como lista de exercício mesmo, faz todas as questões lá da prova, faz numa listinha um caderno de erros, certo? E entenda os modelos que vão aparecer. Inclusive, até abrindo aqui um parênteses rápido, vou mostrar aqui a plataforma para vocês. Essa questão do Enem tradicional, primeira aplicação, olha só o modelo dessa questão. Fala sobre usina hidrelétrica, ou melhor, usina nuclear. Tem um contexto aqui de química, tem um contexto de biologia, certo? Agora, olha essa questão aqui do Enem do PPL, segunda aplicação. Cara, olha isso aqui. Aí você vai me falar que começar o ano com o Enem não vai fazer diferença? Isso aqui são modelos de questões, é o mesmo modelo de questão, o mesmo sistema de usina. E caindo no mesmo ano de prova. Então, cara, você tem que entender modelo de questão, você tem que entender, de fato, como o Enem cobra cada tópico desse. E como é que eu faço isso? Fazendo essa ordem que eu trouxe aqui para você, certo? E fazendo muita questão do Enem de cada módulo desse.
beleza? Se você ainda não tem um curso de física que está voltado 100% para o Enem, que tem a linguagem moderna e entende de fato como é que vai ser cobrada a prova, cara, se inscreve aqui no canal do Física da Mentoria e clica no link da descrição que você tem 15 dias gratuitos aqui na plataforma e você vai ver como é que é evoluir rápido física para o Enem. Valeu!